Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para te levar informação sobre dores crônicas. Você sente alguma dor? Hoje eu converso com o Dr. Irimar de Paula Poço, médico anestesista. Doutor, obrigada por ter vindo. É um prazer falar com você. Eu que agradeço, prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre dores. E acho que o bate-papo vai ser muito proveitoso porque tem muita gente que sofre com dor. De repente não sabe muito bem que dor é essa e como tratar. O importante é que existe uma evolução também para tratar as dores, né, doutor? Ninguém precisa se acostumar a sentir dor, que ninguém gosta, né? Não precisa e não deve. Perfeito. Não deve. Para começar, como é que a gente caracteriza dor crônica? O que significa o ser crônica? Nós temos dois tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. Por um conceito da Sociedade Internacional de Estudo da Dor, se considera a dor aguda aquela dor que tem uma duração curta, uma dor que se resolve com a resolução da causa da dor. Então você sofre um ferimento, ele dói, quando ele cicatriza, a dor deve desaparecer junto com a cicatrização. Algumas lesões, a dor continua, ela permanece por um tempo maior. Então, alguns autores consideram que qualquer dor que demora mais de 3 meses para cessar, ela deixa de ser aguda e passa a ser uma dor crônica. Então, essa é uma definição temporal da dor. Só que tem algumas dores que nós sabemos que elas iniciam e vão se cronificar. E tem outras que nós sabemos que elas vão se resolver. Se tem uma pequena lesão na mão, dói, depois de algumas horas, alguns dias, já passou. Agora, quando o indivíduo tem um acidente grave, por exemplo, uma amputação de uma perna, ele vai ter dor crônica. Porque no membro amputado, ali no que sobrou. No membro amputado. Tá. Isso é uma coisa que acontece porque você lesou o nervo, você cortou o nervo. Então, o que acontece? Existe uma coisa muito interessante, chamada dor fantasma. O indivíduo sente dor no dedão do pé que ele já não tem há muito tempo. Interessante isso, né, doutor? Dá para tratar esse tipo de dor? Dá para tratar. Mesmo quando você falou de um acidente, por exemplo, mas e se for uma amputação decorrente de um diabetes mal controlado? Também. Porque quando você corta o nervo, você está cortando a parte periférica do nervo, mas o nervo tem neurônios aqui na cabeça e esses continuam. Então, esses neurônios ficam órfãos. Ele fala, cadê os estímulos que chegavam? Não estão chegando mais. E aí ele começa a perder um pouco o sentido. Então a pessoa sente dor em parte que não tem mais. Então nós temos que usar vários meios para tratar esse tipo de dor. Então, essa é a dor fantasma. Uma dor que as pessoas às vezes não acreditam que ela existe. E ela, infelizmente, existe. Em alguns casos, por exemplo, cirurgias de retirada de mama, mastectomia. Então, existe a chamada mama fantasma. A mulher continua sentindo, o homem também continua sentindo. Certo? A gente tem que tratar isso com medicamento ou com equipamentos eletrônicos. Mesmo que depois haja essa reconstrução da mama, mas ela sente como se a mama dela ainda estivesse lá. Muitas vezes sente como se a mama estivesse lá. E é com dor, né? Então não é uma coisa agradável. Às vezes sem dor. Perfeito. A mama menos dor, mas amputações assim tem mais dor. Mas isso já é um extremo de dor, não é a dor que a maior parte das pessoas sente. É certo. Quero falar um pouquinho sobre dar importância à dor do outro. E aí, o nome então, que se fala dessa dor do membro amputado é dor fantasma. E aí, essa pessoa, de repente, se queixa para a família que sente dor no membro que não está mais lá. A família pode negligenciar isso e dizer, não, é coisa da cabeça. Quero saber quando é que esse paciente chega até o especialista, de repente, para tratar essa dor. Atualmente, esse tipo de lesão, quando o paciente sofre uma amputação, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas que tratam, já informam a ele que vai acontecer isso, informam a família.
tá certo? Tem paciente que nos primeiros dias ele sente o braço, né? Depois ele sente o braço encolhendo, às vezes ele sente que fica só um pedacinho do braço, então eles já são avisados. Mas tem um caso que nós tivemos a oportunidade de tratar lá no Hospital das Clínicas, de um paciente que fez uma cirurgia do tubo digestivo, na parte final do tubo digestivo e no ânus. Então foi retirado o reto e o ânus desse paciente. Ele ficou com uma colostomia que terminava aqui o intestino. Ele começou a sentir dor no reto e no ânus. E aí foi procurar médicos que não eram da área e fizeram até tratamento psiquiátrico, porque não conheciam isso. E isso foi resolvido de modo muito simples. Primeiro esclareceu-se e depois com a medicação se resolveu. Teve um caso descrito também lá no Hospital das Clínicas por um dos colegas lá, de um paciente que teve uma lesão do nariz e ele tinha dor no nariz que ele já não tinha mais. Entendeu? Aí a gente vai explicando e as pessoas agora começam a entender que isso acontece. Então esse tipo de dor realmente é um problema sério. Mas, por exemplo, um problema mais sério ainda, em relação a diagnóstico que você falou, é a fibromialgia. Fibromialgia, né, é uma doença de etiologia não bem desconhecida, de tratamento difícil, que atinge mais mulheres do que homens, certo? E muitas vezes atinge mulheres jovens. E ela, às vezes, leva 2 a 3 ou 4 anos para que se faça diagnóstico. Então fica uma mulher sofrendo e a família sofrendo, e o pior que a fibromialgia não tem dor só, ela tem alteração do sono, ela tem alteração do humor, ela tem, às vezes a pessoa fica deprimida, a pessoa fica irritada, então ela é causa de ruptura de casamentos, porque o marido não aguenta a mulher. E na verdade a mulher também não está aguentando sentir tanta dor, né? Ela não está, porque não é, se fosse só dor, mas é dor acompanhada desses sintomas todos, tá certo? Que isso é muito difícil, né? Então, a fibromialgia é um problema sério porque os médicos que não estão habituados não fazem diagnóstico, a família começa a achar que a mulher ela não quer trabalhar, sabe? Então, tudo aquilo que a gente espera da pessoa normal, ela não faz. E sofre muito a mulher até fazer diagnóstico. Você sabe que você falou da dificuldade de você fazer esse diagnóstico e das vezes a mulher ter que ir, ou paciente, né? Porque acontece mais com mulher, mas também acontece com homem, né? Mãe também. E buscando um especialista ou outro atrás de um diagnóstico e sem ter isso fechado, esse diagnóstico fechado, eu recebo às vezes muitas mensagens de pessoas que não foi o médico que disse que é fibromialgia, mas ela acha que é fibromialgia. E aí, às vezes, você até abraça esse diagnóstico que nem foi passado pelo médico e vai tentando maneiras de tratar mesmo sem o acompanhamento do especialista. Sim. Então, você precisa... o que você diria para essas pessoas que hoje buscam... de consultório em consultório, um diagnóstico porque sentem muita dor e aí... se bobear, até recebem o diagnóstico da fibromialgia, mesmo sem que o especialista tenha certeza de que é buscar o especialista em dor, buscar... O problema é o seguinte, as pessoas têm que entender que existem algumas coisas que você nasceu com elas, e você não tem como se desvencilhar delas, tá certo? Você é bonita, você nasceu bonita. Tem outros que não nasceram bonitas. E vai ser muito difícil elas se tornarem bonitas, apesar de plástica, tudo isso. Tá certo? E as pessoas ficam correndo atrás. Tudo bem, em relação à beleza, é possível até fazer isso. Mas tem outras coisas que as pessoas nascem que não tem como mudar. Então, se a pessoa nasceu, infelizmente, com a característica, sei lá, genética para ter fibromialgia, ela vai ter fibromialgia. Ela tem que aprender a conviver com a fibromialgia, a família tem que aprender que fibromialgia existe, então tem que ser uma educação familiar. E é óbvio, quem vai dar essa educação é o especialista em dor. Né? Então, o que a gente diz, nós temos a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que eu sou o presidente neste ano e no ano que vem. Legal. É uma sociedade que ela é aberta para o pessoal da área da saúde e também os leigos.
Ela é aberta. A sociedade então, se tiver um familiar, de repente alguém que você queira ajudar, você pode obter essa informação. A sociedade tem o objetivo de estudar e tratar a dor. Ou seja, a sociedade não trata a dor. Ela ensina a tratar a dor e dá os caminhos. Então, se você for ao site, você tem lá especialistas, tem clínicas, tem tudo isso. Legal. Certo? Que é o objetivo nosso. Então, nós congregamos todos os médicos, enfermeiros, psicólogos, né, os fisioterapeutas, fisiatras, farmacêuticos, todo o pessoal da área da saúde está interessado em estudar e tratar a dor. E nesse site nosso tem clínica. Então, se a pessoa tem fibromialgia, ela não é para ser tratada por um médico, é para ser tratada de um tratamento chamado multiprofissional ou multidisciplinar. Porque o que vai ajudá-la é terapêutica, medicamentosa, é terapêutica física, é terapêutica psicológica, é fisioterapia, é às vezes reuniões de grupos. Então, cada paciente vai se beneficiar de alguma coisa. Por isso que a gente sempre recomenda, se você tiver uma dor crônica, procure um médico que tenha formação, que tenha esse apoio multiprofissional, porque os médicos acabam levando para as equipes multiprofissionais, para que o tratamento seja um tratamento orientado, porque cada paciente é um paciente. Aquilo que é bom para você não é tão bom para o outro. Então, para mim deu certo. Tudo bem, mas para você deu, mas para o outro não dá certo. E às vezes a mesma dor sentida por mim e por você pode ser diferente. A dor é uma experiência sua. Só você sabe o que é dor, certo? Então, eu olho para você, você está aqui, nós estamos conversando, não sei se está com dor ou não. Né? Às vezes a pessoa está com dor e ela está sofrendo. Se a dor é muito intensa, não. Quem tem dor crônica e não está fazendo o tratamento, se conseguir trabalhar, continua trabalhando, está sentindo dor e está tudo bem. E está trabalhando, porque o próprio trabalho faz com que a dor diminua. Certo? Eu sempre digo que as dores são mais fortes à noite, porque você não tem o fator de tração. Perfeito. Eu me lembro que tive uma dor de dente há muito tempo. E naquela época a televisão acabava às 2 horas da madrugada. Então até às 2 deu para aguentar. Depois não mais. Depois não mais. Era eu com a minha dor e ninguém mais. Até às 6 horas da manhã, quando eu achei o dentista. Entendeu? Então a socialização da pessoa faz com que a dor diminua. Né? Agora, dor crônica, nós falamos da dor crônica, então nós estamos falando de alguns tipos. Diferente, né? Vamos lá, de um tempo para cá, de uns anos para cá, cada vez que você fica internado no hospital, que você se submete a determinado procedimento, a equipe de enfermagem sempre procura o paciente e pergunta, numa escala de 0 a 10, qual a nota que a pessoa dá para a dor que ela sente. Se ela sente dor, então a máxima dor que você imagina que alguém pode sentir é 10 e a ausência de dor seria o 0, né? Para que serve essa nota que a gente dá para a dor, então? Você permite uma correção? Por favor. Nota não. É uma escala? Qual termo? Nota não, porque quando a gente fala em nota você quer 0 ou 10? Eu quero 10. Sim, é exatamente a palavra ao contrário. Da sua dor. Eu sempre falo isso. Mas isso acontece, porque a gente dá aula, eu falo, pessoal, você não pode falar nota, você tem que falar... A gente sugere que 10 é bom, né? E na verdade não é. 10 é ruim. Na dor, ninguém quer ter nota 10. Então, a gente fala o seguinte, é uma avaliação que a gente faz da dor, né? Para que a gente possa saber a dor do nosso paciente e para que a gente possa tratar a dor. Então, há alguns anos, algumas instituições que fazem acreditação hospitalar criaram o que eles chamaram de o 5º sinal vital. São 4 sinais vitais. Né? Pressão arterial, temperatura, frequência respiratória e a frequência cardíaca. Tá certo? São sinais vitais porque você tem que ter esses sinais funcionando, senão você acaba não vivendo. Né? Então, quando a gente está em um hospital internado, a enfermagem faz a avaliação dos sinais vitais várias vezes ao dia. 3, 4, 5, 6 vezes, dependendo da gravidade do paciente. E cada vez que ela faz a avaliação desses 4 sinais vitais, anota no prontuário. Então, eu quando vou passar a visita, eu vejo como é que está a pressão, a temperatura, etc. do meu paciente. Legal.
Então, o que se preconiza é que quando fizer a avaliação desses 4 sinais vitais, faça a avaliação da intensidade da dor e a nota. Porque eu estou com você aqui, mas meu paciente está lá. Então, quando eu for passar a visita, amanhã eu vou ver como é que estava a intensidade da dor nesse horário e saber se a medicação que eu prescrevi está adequada. Esse é um item. O outro aspecto é o seguinte: sinal vital, a temperatura subiu, você vai dar um antitérmico, né? Certo? A pressão baixou, vou dar alguma coisa para subir, não é isso? Então, quando o sinal vital muda, eu trato. Quando a dor aumenta, eu tenho que tratar também. Então, nós dividimos a dor assim: leve, de 1 a 3, moderada, de 4 a 6, e uma dor intensa, de 7 a 8, e muito intensa, né, que o americano chama de excruciante, 9 ou 10. Então, se a minha medicação não está sendo suficiente para fazer com que a dor do meu paciente seja moderada, baixa ou leve, eu preciso aumentar a dose, ou mudar o medicamento, ou diminuir o intervalo entre as doses. Então, esse é o principal objetivo dessa avaliação. De 0 a 10. Então, existem escalas, as mais variadas, existe escala para criança, etc. Mas o mais comum é isso, de 0 a 10, como é que está a sua dor agora. Perfeito. Tem estratégias, então, para tratar Sim. das mais diversas dores crônicas. O que é mais comum, doutor? Quando eu falo de dor aqui, o maior número de perguntas que eu recebo é sempre sobre dor na coluna. Sim. Num nível elevado a questão de dor crônica na coluna, ou tem outras dores que tomam à frente? Veja, as dores, nós temos basicamente 2 tipos, então, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é uma dor que é causada por uma lesão qualquer no nosso organismo, certo? Dor aguda, se você sentiu alguma dor, você sabe que, você imagina que alguma coisa não está funcionando bem, que houve alguma lesão, né? A dor crônica, ela pode ser uma dor que surgiu de uma lesão que se cronificou. Pode ser. Ela também, às vezes, não é de lesão nenhuma que cronificou. Ela é uma dor que existe. Por exemplo, a dor menstrual é uma dor crônica cíclica e ela não vem de lesão nenhuma, ela vem de algo fisiológico, tá certo? Agora, você tem, por exemplo, cefaleia. Tem cefaleias que são causadas por uma lesão, mas tem outras que não, né? Tem cefaleias as mais variadas, e é um tipo de dor crônica, né? Então, essas dores têm características próprias. Agora, tem outras dores que nós dividimos assim, em dores neuropáticas e dores, por exemplo, nociceptivas. Nociceptiva significa dores causadas por lesões nocivas ao organismo, né? Tá certo? Então, por exemplo, você está andando, caiu, machucou seu joelho, uma dor nociva, tá certo? Se a lesão for muito grande, ficar com uma dor crônica no joelho causada por uma lesão desse tipo. Diferente das dores neuropáticas que nós falamos, que são dores causadas por lesão do sistema nervoso. Então, existem as mais variáveis. Você vai falar em herpes zoster? Sim. Herpes zoster, né, que as pessoas conhecem como cobreiro, né? Herpes zoster é uma lesão causada por um vírus, né, que é o vírus varicela zoster, que lesa o nervo. Ele lesa o nervo, então ele faz com que o nervo fique lesado. Então a pessoa pode ter isso aqui, pode ter aqui, pode ter em vários lugares. E a lesão do nervo, ela cicatriza, é uma dor aguda, e mantém o nervo lesado, uma dor crônica. E essa dor permanece, às vezes, por muito tempo. Ela incapacita as pessoas. É uma dor tão intensa que, às vezes, as pessoas chegam no hospital com uma camisa assim, com o braço assim, né? Você fala, mas por que ele não está com a camisa aqui? Porque a camisa encostando dói. E, na verdade, a doença não está mais lá, não, sobrou a dor. Sobrou a lesão. Se a camisa encostar, dói. Você fala, então por que ele não vai sem camisa? Porque o vento faz doer. O vento dói, tá certo? Então, esse é um sintoma muito assim, intrigante, porque aquilo que era agradável, ou seja, fazer assim, é agradável para essas pessoas. Não é. Produz dor. E nós temos que tratar isso com medicamentos. Se for muito intenso, medicamento sistêmico. Se for uma área mais localizada, com medicamento tópico. Você coloca aquele medicamento em si, tá certo?
A dor neuropática que nós falamos do amputado. Então tem algumas maneiras de tratar. Uma delas é colocar um estimulador na medula que fica emitindo estímulos pequenos como se fossem os estímulos nervosos. Então acaba resolvendo o problema. Tá certo? Então cada dor tem um tipo de estratégia. Essas são as dores neuropáticas por lesão de nervo. Você perguntou da coluna. A coluna ela faz parte do sistema ósseo articular. Ela tem uma função de manter o nosso corpo ereto. O animal anda de quatro, nós andamos em pé. Se nós andamos em pé, nós temos que pagar um preço por isso. Tá certo? Um preço. E o que acontece? A sobrecarga na coluna. Então tem pessoas que têm mais tendência a ter problemas, outras que têm menos. Isso faz com que as vértebras, com o tempo, vão se desgastando. As minhas vértebras, embora não tenha dor na coluna, elas estão todas deformadas. Pelo tempo, tá certo? As tuas menos. Mas à medida que vai passando o tempo, você vai tendo. Algumas pessoas acabam tendo dores na coluna. Ou pela própria desgaste da coluna, ou pelo aparecimento das chamadas hérnias de disco. Que é o que? Entre duas vértebras tem um disco, aquele disco é comprimido e ele migra para dentro do canal medular e comprime o nervo. Então a incidência de dor lombar é muito grande mesmo, né? Ou seja, o percentual de pessoas que têm dor lombar é muito grande e é também um dos grandes fatores de fazer com que as pessoas não possam trabalhar, tá certo? Então o absenteísmo, né, é muito grande em função da dor lombar. Tanto que existe assim clínicas que só trabalham com dor lombar. No estrangeiro, lá nos Estados Unidos, a low back pain, existem clínicas que só trabalham com isso. Existe uma série de métodos para tratar esse tipo de dor. Além do método farmacológico, do método fisioterápico, existem as pequenas, as chamadas microcirurgias, né, que você, usando técnicas de colocar microcatéteres, você acaba tratando esse tipo de dor. É um tipo de dor osteoarticular, né? E eu estava te falando quando eu cheguei que eu estou com uma dor aqui, uma dor muscular. Porque quem trata a dor também pode ter dor. E precisa tratar? Claro. Então, talvez foi porque eu até conversei com um colega, pensei que você colocou algum volume alto no bagageiro do avião e deu uma dor, né? Então, à medida que você vai ficando mais velho, você vai tendo que tomar cuidado com alguns medicamentos. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não são muito recomendados para as pessoas que têm mais de 60 anos. E eu já passei 60 anos. Então, o que eu fiz? Ao invés de usar um medicamento, eu estou usando um sisteminha que é esse daqui, que é o helical. É feito com carbono, são espirais de carbono ativado, que você coloca, né? Ele tem uma área de ação de mais ou menos 4 centímetros, você coloca 1, 2 ou 3, dependendo da área, e ele produz um campo eletromagnético que tira a dor. Então tem um trabalho nosso que foi publicado no Jornal de Medicina Alternativa, que é um jornal americano, né, mostrando o efeito desse medicamento. Aí você pergunta, mas funciona mesmo? Funciona. Você ouviu falar do efeito placebo? O efeito placebo é assim, você dá para a pessoa uma substância dizendo que é medicamento e não é medicamento. É, por exemplo, água com açúcar, ou água com sal, ou um comprimido só de amido, de maizena, algo assim. E a dor melhora, tá certo? Isso acontece, a dor melhora. Agora, pior que o efeito placebo, é o efeito nocebo. Que a pessoa toma esse comprimido e a dor não melhora e ela começa a ter náuseas, vômitos, tontura, mal-estar. Você vê que a cabeça é muito importante. Já a gente fala mais sobre esse dispositivo para tratar a dor. Eu quero entender como funciona. Estou vendo nessa cartelinha tem 2, de quantos você precisa para fazer isso e como é que se monta essa área aí de atuação. Já se me conta, mas você falou de
de medicamento, achei muito legal que você falou até sobre os anti-inflamatórios, enfim, de idade versus determinado tipo de anti-inflamatório. Não é o ideal, mas é um fato que ninguém sente uma dor e fica com ela. As pessoas costumam se automedicar, mesmo sabendo que não deveriam fazer isso. Quando é que há uma preocupação nessa automedicação, que pode estar automedicando, se automedicando e tentando resolver uma dor crônica que não vai ser resolvida? Quais são os perigos? Eu posso, de repente, você falou de 3 semanas, né? De dor crônica acima de 3 semanas. 3 meses. 3 meses sentindo dor. Um piscar de olhos, 3 meses passaram. E aí você aprende, você se acostumou com aquela dor e toma um remedinho aqui, toma um remedinho ali. Antes melhorava, depois não melhora mais. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente dor crônica versus automedicação. Bom, automedicação é algo existente nesse país, algo que faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro, ele se automedica desde que ele se sente gente. E a automedicação é algo familiar. Então, em toda casa existia lá um armáriozinho de medicamento, qualquer coisa que a pessoa sentia, ia lá e pegava o medicamento. Com o passar do tempo, algumas restrições do governo fez com que alguns medicamentos só pudessem ser utilizados sob prescrição. É o caso, por exemplo, de antibiótico. Antibiótico hoje você não compra facilmente na farmácia. Não deve comprar, mas não compra na farmácia sem receita. Os analgésicos alguns deles estão nessa faixa. Existem alguns analgésicos que só são prescritos e só com a prescrição é que o indivíduo pode comprar. Outros analgésicos estão disponíveis para o indivíduo comprar sem receita. Existe a possibilidade de ele comprar nas gôndolas das farmácias ou até nas lojas de conveniência. Então o indivíduo chega lá e tem o medicamento, ele acaba tomando. O vício está tão arraigado no país que fim de semana eu fui a um casamento e quando eu fui no sanitário tinha lá analgésicos, tinha antiácidos, entre outras coisas. Ou seja, é um convite para o indivíduo, tinha balinhas também, é um convite para o indivíduo tomar o medicamento se ele estiver sentindo qualquer dor. Perfeito. Qualquer medicamento pode causar os chamados efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são muito variados. Então, voltando ao tema que nós estamos falando de dor e anti-inflamatório não esteroidal. Os anti-inflamatórios não esteroidais estão disponíveis nas farmácias e a pessoa pode chegar e pode usar o medicamento a hora que quiser. Mas ele corre risco, especialmente se for velho, ele pode ter uma lesão renal irreversível e aí ele está realmente com a saúde dele muito comprometida. Eu acho importante a gente enganchar a questão de prevenção, né? As estatísticas dizem, né, que nós estamos vivendo cada vez mais. Isso é maravilhoso. Nós queremos viver muito. Só que nós queremos viver com saúde, que possamos viver